Salve pessoal, vamos lá para a nossa última aula falando sobre juizados especiais. Muito bom, você que está se preparando então para o concurso do TJ São Paulo, prova de escrevente, nós vamos aqui com o nosso último vídeo, vídeo número 5, onde nós vamos tratar a respeito do sistema recursal nos juizados especiais. Eu coloquei aqui no canto da lousa o meu Instagram para você me seguir, caso você tenha gostado aí das nossas aulas, caso você tenha ficado satisfeito com o conteúdo. Ali está o meu Instagram, prof.sergioalfieri, tudo junto. E no meu Instagram eu posto diversas dicas, tanto de direito constitucional, como também de processo civil, tá bom? Então me segue lá para você ficar recebendo aí as minhas dicas. Bom, nós vamos então tratar agora sobre os recursos nos juizados especiais. E eu quero falar com vocês, notadamente, sobre 3 tipos de recursos no âmbito dos juizados. O primeiro deles é o chamado recurso inominado. Ok? Tópico 9.1, recurso inominado no âmbito dos juizados. O que significa isso? Bom, primeiramente, recurso inominado, ele é o recurso adequado para eu atacar as sentenças nos juizados especiais. Ok? Nos juizados especiais. Então, o recurso inominado, ele é como se fosse uma apelação. É evidente que você, na hora da sua prova, não pode colocar que no âmbito dos juizados você vai apelar. Não. Nos juizados, nós temos o recurso inominado contra as sentenças. Tá bom? E tanto a Lei 9.099 como a Lei dos Juizados da Fazenda Pública, eles dispõem que caberá recurso inominado contra aquela sentença que resolver ou não o mérito do processo. Então isso é muito importante. No âmbito dos juizados, Lei 9.099, e no âmbito dos juizados da Fazenda Pública, você pode manejar recurso inominado contra a sentença que resolveu ou não o mérito da questão. Ok? Isso é muito importante. Agora veja o seguinte, o recurso inominado, cuidado, porque ele tem prazo de 10 dias. Então tome cuidado. Por quê? Porque agora, com o novo Código de Processo Civil, nós estamos aí verificando um fenômeno de unificação dos prazos recursais. Então o que isso significa? Os recursos no processo civil estão todos eles tendo prazo de 15 dias. Apelação é 15 dias, agravo de instrumento é 15 dias, o agravo interno é 15 dias, a única exceção que se coloca são os embargos de declaração. Então cuidado, porque na tua prova é muito provável, é muito possível que apareça uma alternativa te colocando o prazo do recurso inominado como de 15 dias. Fuja dessa alternativa, ela está errada. O recurso inominado tem prazo de 10 dias, porque ele é um recurso que não está previsto no CPC. Ele é um recurso que está previsto em lei especial, que é a lei dos juizados. Então o prazo dele é de 10 dias. Cuidado com isso. Cuidado com essa pegadinha de prova. Muito bem. O recurso inominado, então, eu sei que é o recurso cabível contra a sentença. Eu sei que o recurso inominado ele tem prazo de 10 dias. Terceira informação. O recurso inominado ele precisa ser subscrito por advogado. Aliás, aproveitando, eu gostaria de dizer a você
que no segundo grau dos juizados, a presença do advogado é indispensável. A Lei 9.099 deixa muito claro que nos processos cíveis de sua competência, no segundo grau, ou seja, havendo recurso, a presença do advogado é indispensável. Então, o recurso inominado precisa ser subscrito por advogado. Agora, tem também um outro detalhe. Nós já sabemos que no primeiro grau dos juizados não há custas. Agora, cuidado. Porque o recurso inominado, ele depende de preparo. O recurso inominado precisa ter preparo. Ou seja, tem que pagar se você quiser entrar com o recurso inominado. Se você não recolhe o preparo nos moldes da lei, o seu recurso será tido como deserto. E tem um outro detalhe. Se você vai entrar com recurso inominado, não basta você pagar apenas o preparo, mas você também vai ter que pagar todas as custas que você não pagou lá no primeiro grau. Por isso que muita gente acaba desistindo de entrar com recurso no âmbito dos juizados. Por quê? Além do preparo, no recurso inominado, você vai ter que recolher todas as custas que você não recolheu quando você propôs a ação. Percebe? Então, cuidado com isso. Cuidado com esse detalhe do recurso inominado. Que mais que a gente pode falar? Quem é que julga o recurso inominado? O recurso inominado vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça? Claro que não. Dentro do âmbito dos juizados, nós vamos ter um órgão chamado colégio recursal. Esse colégio recursal, ele é um órgão composto por 3 juízes togados, juízes de carreira, que são juízes de varas comuns. São juízes que estão exercendo o primeiro grau de jurisdição. Ok? E esses juízes, eles se reúnem nesse colégio recursal para julgar os recursos. Ok? Então, o recurso inominado, ele vai ser julgado por esse colégio recursal, formado por 3 juízes togados, juízes estes que ainda estão exercendo o primeiro grau de jurisdição. Portanto, colégio recursal não é tribunal. Colégio recursal não é tribunal. E aí, cuidado com a seguinte questão. Isso ofende o princípio do duplo grau de jurisdição? Porque nós sabemos também que o princípio do duplo grau de jurisdição é um dos princípios, mais importantes de toda a sistemática processual. Ok? Quando se fala em recursos no processo, logo vem na nossa cabeça o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, a própria Constituição Federal me assegura que eu vou ter direito de ter aquela decisão judicial proferida em meu desfavor revista por um órgão jurisdicional diferente daquele órgão que proferiu a decisão. E aí pergunta-se, o colégio recursal, ele ofende o princípio do duplo grau de jurisdição? Resposta, não. Porque a sentença que você está recorrendo foi proferida por um juiz do juizado. Ela vai ser revista por um outro órgão, que é o colégio recursal. Então vai ser revista por um órgão diferente. Então, neste caso, não há que se falar em ofensa ao princípio do duplo grau da jurisdição. Muito bem. Em termos de efeito, o recurso inominado, ele não produz efeito suspensivo, via de regra. O recurso inominado não produz efeito suspensivo. Todavia, o juiz
poderá conceder efeito suspensivo conforme o caso, ok? A regra é de que não há efeito suspensivo no recurso inominado. Excepcionalmente, em alguns casos, poderá o juiz conferir esse efeito. Ok? Muito bom. Então, sobre o recurso inominado, temos aí essas considerações importantes para a gente falar. Né? Recurso inominado, eu acredito que vocês já têm as principais informações. Vamos falar um pouquinho agora do agravo de instrumento, tópico 9.2. Agora, observa bem o seguinte. Esse assunto, agravo de instrumento no âmbito dos juizados, ele ainda é um assunto, na verdade, um pouco polêmico, né? E, conforme a gente sabe, a partir do momento que o novo Código de Processo Civil ele entrou em vigor no nosso ordenamento, não houve, digamos assim, um perfeito encaixe do novo Código com diversos diplomas, com diversas leis pré-existentes. Então, infelizmente, quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, ele foi meio que atropelando, digamos assim, diplomas já existentes. E aí o que aconteceu? O novo CPC acabou com o processo cautelar autônomo. Né? Então não existe mais ação cautelar. O que existe agora é a sistemática das tutelas provisórias. E as tutelas provisórias, elas sempre são concedidas dentro do mesmo processo. Seja um processo de conhecimento, seja um processo de execução. Ok? Mas não existe mais um processo autônomo como havia. Você ajuizava o processo cautelar, depois você ajuizava o processo de conhecimento. Não. Agora as tutelas provisórias elas são concedidas dentro de um único processo, seja ele de conhecimento ou de execução. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma tutela provisória, o recurso adequado para eu atacar a tutela provisória é o agravo de instrumento. Está lá no rol, inclusive, do artigo 1015 do CPC. Então, se eu quero atacar uma decisão que concedeu ou que negou uma tutela provisória, eu entro com o agravo de instrumento. Qual é o problema que a gente vê aqui? O problema é que o agravo de instrumento ele é um recurso que não é previsto pela lei dos juizados. A lei 9.099 não previu o agravo de instrumento. Então, não havia que se falar em agravo de instrumento nos juizados. Só que a doutrina vem aceitando que no âmbito dos juizados você possa pleitear e o juiz, evidentemente, possa deferir tutelas provisórias. Bom, se eu tenho uma tutela provisória concedida no âmbito dos juizados, eu preciso ter o recurso correto para atacá-la. E o recurso correto para atacá-la é o agravo de instrumento. Então, vem se admitindo, em que pese a omissão legislativa, vem se admitindo a interposição de agravo de instrumento dentro do procedimento do juizado. Ok? Dentro do procedimento do juizado. Tá certo? Porque se eu tenho a concessão da tutela, por exemplo, e eu quero atacar essa decisão, eu preciso ter o recurso cabível. Então, o agravo de instrumento vem sendo aplicado a esses casos. Agora veja, superada essa questão do agravo de instrumento, até porque o tratamento do agravo de instrumento ele é visto no CPC, quem foi meu aluno presencial estudou comigo o agravo de instrumento dentro do CPC, eu quero agora passar para vocês o último recurso que a gente tem em sede de juizado,
que são os embargos de declaração. Agora veja, sobre os embargos de declaração, eu quero que você tome muito cuidado. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles praticamente não têm nenhuma peculiaridade dentro dos juizados. Praticamente os embargos de declaração não têm nenhuma peculiaridade dentro dos juizados. O mesmo tratamento que você dá aos embargos de declaração, o mesmo tratamento conferido pelo CPC, é o tratamento conferido pela lei dos juizados. Então, ó, embargos de declaração, prazo, 5 dias. Tá? Nos juizados, embargos de declaração, prazo de 5 dias. As hipóteses de cabimento são as mesmas. São as mesmas. Então, uma decisão obscura, uma decisão contraditória, com erro material, as hipóteses são as mesmas. Ok? E veja um detalhe. No Código de Processo Civil, nós temos que a interposição dos embargos de declaração interrompe o prazo dos demais recursos. Essa é uma regra velha conhecida nossa. Eu interpus embargos de declaração, eu interrompo o prazo para os demais recursos. Ok? Muito bom. Nos juizados especiais, essa regra também vigora. Então, cuidado, porque nos juizados, a interposição dos embargos de declaração também interrompe o prazo para os demais recursos. Fica aí a dica do seguinte: quando você estiver estudando os juizados especiais no penal, no processo penal, toma cuidado, que aqui vai ter uma imensa pegadinha. Eu deixo aí para a seara penal comentar com vocês. Mas, aqui no processo civil, eu faço questão de salientar que a regra é a mesma. Embargos de declaração interrompe o prazo, seja no CPC, seja nos juizados. Ok? Agora, aí sim vem uma peculiaridade que eu gostaria de falar com vocês sobre os embargos de declaração, que é o seguinte. Os embargos de declaração, no Código de Processo Civil, nós sabemos que ele é um recurso cabível contra toda e qualquer decisão. No âmbito dos juizados, entretanto, você deve ter cuidado. Por quê? Porque no âmbito dos juizados, os embargos de declaração não são cabíveis contra decisões interlocutórias. Isso é uma peculiaridade do sistema dos juizados. Então, nos juizados, os embargos de declaração podem ser manejados contra sentença e acórdão, mas não contra decisão interlocutória. Ok? Então, fique esperto com relação a isso. Ok? Fique esperto com relação a isso. É bem verdade que quando a gente fala em recursos no juizado, é óbvio que os recursos, eles não se limitam a esses 3 que eu falei para vocês. Em que pese, na tua prova, você não vai ser cobrado sobre recurso especial e recurso extraordinário, né? Porque o edital do TJ São Paulo de escrevente não prevê, né, os recursos especial e extraordinário para a tua prova. Eu só quero que você, para complementar os nossos estudos, fique atento para o seguinte. A gente sabe que, em regra, né, assim bem superficialmente, recurso especial é aquele recurso cabível perante o
STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o recurso extraordinário é aquele recurso cabível perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bom. No âmbito dos juizados, é proibido o recurso especial. Então, no âmbito dos juizados, não há que se falar em recurso especial. Ok? Todavia, é perfeitamente possível, no âmbito dos juizados, eu falar em recurso extraordinário. Então, cuidado com essa pegadinha, se aparecer alguma coisa assim na tua prova. Quando se fala em juizados, recurso especial não cabe. Mas o extraordinário é cabível também. Ok? Pessoal, com isso a gente conclui então a análise dos principais pontos referentes ao estudo dos juizados especiais. Tá bom? Para os meus alunos presenciais do curso do professor Breno Vinhas, essa é a nossa última aula. Com isso, nós efetivamente fechamos e concluímos o edital de processo civil. Vocês estão aí com todas as informações principais para a prova e agora é só dar aquela estudada, só aquela revisada, ter bastante calma, paciência e na hora da prova fazer o teu melhor, tá bom? Eu desejo a todos vocês que assistiram essa coletânea de vídeos, essa série de vídeos, desejo a todos um forte abraço, muito sucesso e contem comigo aí na preparação de vocês. Até breve.